Glória a Deus, queridos. Aleluia. Queridos, eu tenho algo para compartilhar com vocês. Amém. Na verdade, isso foi motivo de oração, foi tema de oração. E hoje veio ao meu coração o desejo de compartilhar isso que tem sido motivo de oração. Amém. E eu gostaria de começar, por favor. Eu vou iniciar hoje essa mensagem e no próximo domingo eu vou estar concluindo, mas eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, amém, Marcos capítulo 3, então, como eu falei, hoje eu vou dar início, falar uma parte, e no domingo, em nome de Jesus, se o Senhor assim permitir, estarei concluindo, amém? Marcos capítulo 3, a partir do versículo 1, não é? É a passagem onde Jesus ele cura a mão de um homem que era seca, né? Ressequida. Versículo 1 diz assim, Marcos 3, 1. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Então disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, Jesus pergunta para eles, né? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Versículo 5, olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão, estendeu-a, e a mão foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirar a vida. Amém? Então essa passagem mostra Jesus, ele num determinado lugar, numa sinagoga, numa igreja, não é? Poderíamos dizer a igreja dos judeus. Então eles estavam lá, não é, no culto, e um homem que tinha uma das mãos seca, né? Mas Jesus, eles estavam lá tentando, observando para ver o que Jesus ia fazer, porque era sábado. E Jesus chama o homem, coloca o homem no meio e pergunta para eles: o que é que vocês me dizem? No sábado é certo fazer o bem ou fazer o mal? É certo curar ou tirar a vida, não é? E eles ficaram mudos, silêncio, ninguém falou nada. E a Bíblia diz, o que eu quero chamar a atenção no versículo 5, diz, olhando-os ao redor, Jesus olhando para ver, não é, alguma reação deles, alguma reação em cima daquilo que Jesus havia dito, ou feito a pergunta, e o versículo diz, indignado e conduído com a dureza do coração. Está escrito assim na tua Bíblia? Está escrito aqui, está lendo aqui, né? Deixa eu ler aqui como é que está. Como é que está escrito aí? E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do coração. Isso é Jesus. Amém? Jesus, ele estava indignado e condoído. E essa palavra nada mais é do que sentindo dores. Amém? Ele estava, naquele momento, totalmente, além de estar indignado, ou seja, Jesus não ficou feliz com eles, com aquela atitude. Jesus não estava ali aprovando aqueles. Eu quero ler esse mesmo versículo, versículo 5, em outras versões. Amém? Outras versões mais contemporâneas, na nova versão internacional, NVI, diz assim, irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos. Isso é a NVI. A NVI diz que ele estava irado e olhando para os que estavam à sua volta, profundamente entristecido por causa da dureza dos seus corações endurecidos. A linguagem de hoje diz assim: então Jesus olhou zangado e triste para eles,
porque não queria entendê-lo. Amém? Na Bíblia Viva diz assim: olhando indignado para eles, pois estava profundamente magoado com aquilo. Jesus disse ao homem: estende a mão, e ele o fez. Imediatamente a mão lhe foi curada. Então eu li essas outras versões, mas eu acredito que é mais do que suficiente para nós lançarmos esse início aqui. É muito importante que nós entendamos todo esse cenário. Um homem estava doente, uma mão ressequida, totalmente mumificada, ou seja, sem nenhum movimento, e as pessoas estavam ali totalmente, não é, endurecidos. Aqui a Bíblia diz, Jesus ficou, além de ficar com raiva das pessoas, também ficou profundamente, não é, condoído, magoado, entristecido com aquela situação, com a dureza do coração das pessoas, amém? Com a insensibilidade das pessoas, amém? E eu quero aqui poder falar um pouquinho hoje sobre isso. Vou iniciar hoje e, em nome de Jesus, se o Senhor me permitir, domingo vou estar concluindo, como eu falei, falando das causas. O que nós perdemos por estar insensível ou por ter um coração duro, porque eu quero hoje poder falar apenas nesse primeiro ponto, o que é um coração endurecido, ou o que é insensível, não é? Naturalmente falando, sensibilidade é o que você sente, sim ou não? Amém? Sensibilidade tem a ver com aquilo que você sente. Então, para nós entendermos, naturalmente falando, para nós levarmos para a questão espiritual, vamos observar, vamos imaginar que isso seja uma agulha, ou algo pontiagudo, e à medida que o normal é quando você toca no dedo ou qualquer parte do corpo com algo que é pontiagudo, digamos que isso é uma agulha, é natural aquilo causar uma reação, uma dor, sim ou não? Então, a insensibilidade ou a dureza faz com que a pessoa ela não tenha nenhuma reação com aquilo. Então, o toque está acontecendo, ou seja, algo está acontecendo, mas a pessoa está totalmente endurecido, insensível, e ela não sente. Amém? E eu não vou entrar em tantos detalhes sobre isso, mas a medicina, ela considera isso como uma doença. Tanto é que tem pessoas que elas não têm sensibilidade no sentido, elas não sentem, elas se queimam e não sentem o calor do fogo, e às vezes se cortam. Então, a doença, isso é visto como uma doença, ou seja, isso não é algo bom. Então, o normal é você sentir, amém? Diga comigo, o normal é ter sentimentos. Então, essa insensibilidade, eu não vou dizer apenas que a insensibilidade ou a sensibilidade é a capacidade de sentir, mas eu vou falar um pouquinho mais para poder fazer o gancho para a questão espiritual. A insensibilidade, queridos, não é só uma questão de sentir, mas de reagir ao que está acontecendo. Depois você vai entender melhor. Amém? Mas fica com essa primeira parte. Sensibilidade é isso aqui, ó. Tem pessoas que elas se encontram em situações e elas estão tão habituadas naquilo que elas estão vivendo, que aquilo não afeta mais ela. Quantas vezes, queridos, eu vou falar um pouquinho de uma questão natural. Quantas vezes nós olhamos nas ruas, passamos nas ruas e vemos mendigos nas ruas esmolando, pessoas em situações realmente deploráveis, de uma vida totalmente, uma vida totalmente difícil. Amém? São escravos, muitas vezes, escravos de drogas, de bebidas. Eu não estou aqui apenas levantando uma bandeira. Eu estou aqui apenas falando de muitos de nós que olhamos para essas pessoas e olhamos e parece que estamos olhando para uma cadeira dessa. Não, aquilo não nos afeta mais. Estamos tão acostumados com isso, estamos tão habituados, aquilo faz parte tanto da nossa, que não nos afeta mais, não nos toca mais, nós não reagimos mais em cima daquilo. Amém, queridos?
pessoas nos hospitais, e isso, queridos, esse endurecimento, isso pode acontecer conosco, isso é muito, nós precisamos tomar cuidado com isso, amém? Porque caso contrário, nós estaremos, sabe, mudando, não é? Mudando algo que não é para ser mudado. Por exemplo, deixa eu falar algo aqui, por causa da violência, né? Por causa da violência, por causa do que o nosso país, não somente o nosso país, o mundo, em muitos lugares vive, e tantas coisas assim com respeito à violência, quando, por exemplo, alguém que está no mundo do crime, por conta de um conflito com a polícia ou qualquer outra coisa assim nessa área, ele é morto, ele é preso, enfim, quantas vezes a gente fica comemorando isso? Você está entendendo? Coisa boa. Então, eu não estou aqui, não quero falar somente disso, eu estou falando que muitas vezes, queridos, as situações que nós vivemos nos modificam. No lugar de nós estarmos dizendo assim, ele escolheu a vida que ele quis, ele não está aí sem ter noção do que ele escolheu fazer o que ele fez. Não estou falando aqui sobre as causas que o levaram até aquele lugar. Ele está colhendo o resultado da sua, não é? Então morreu, está agora debaixo, não é? E nós olhamos às vezes uma pessoa que morreu no mundo do crime e cristão dizendo assim, melhor que morra mesmo, tem que morrer. E às vezes a gente não para pensar, é uma alma que se perdeu, uma vida que foi desse mundo sem o Senhor, e a nossa vida aqui na terra é desse tantinho comparado com a eternidade. Então nós precisamos tomar cuidado, queridos, para que nós não estejamos, sabe, sendo blindados e nos tornando pessoas insensíveis para tudo que nos envolve, tudo que nos cerca. E às vezes a gente está tão nesse contexto que nós nos encaixamos às vezes em situações como essa que Jesus estava ali. Imagine só, as pessoas estavam olhando para uma pessoa que tinha uma necessidade, estavam todos diante de alguém, que no caso era Jesus, que tinha o poder, toda a condição para mudar aquela situação, e as pessoas não estavam em nenhum momento preocupadas com o doente, não estavam em nenhum momento preocupadas com aquela pessoa, estavam simplesmente querendo de alguma forma tirar um adversário da sua vida. Então eles olhavam para Jesus e enxergavam ele como um adversário, como alguém que eles precisavam eliminar. Nós precisamos eliminar esse concorrente, esse daí. Então eles não estavam nem aí para Deus, eles não estavam nem aí preocupados o que Deus pensava sobre aquela situação. Você está entendendo? Então, embora fossem pessoas que estavam numa igreja, por assim dizer, sinagoga, era o lugar onde eles estavam ali, se reuniam para ler a palavra, cultuar o Senhor, então era a igreja dos judeus, mas eles não estavam ali preocupados com Deus, eles estavam ali simplesmente preocupados com as suas próprias ambições, seus próprios pensamentos, e eles estavam fazendo de tudo para eliminar aquele concorrente, no caso era Jesus. Então a Bíblia diz que Jesus olha para eles e, enxergando esta situação, ele tem duas reações, Jesus. Primeira, ele tem raiva, e a segunda, ele fica tão entristecido. Queridos, eu não penso, eu não tenho dúvidas, melhor dizendo, de que se eu e você hoje, mesmo não estamos numa situação parecida com essa, mas se nós desenvolvermos um coração endurecido, nós teremos da parte de Deus esse mesmo sentimento. Você está entendendo? Por um lado, a ira, porque esse sentimento não chegou no nosso coração sem o nosso consentimento. O outro, não é? É a tristeza por nos ver numa situação dessa. E às vezes pessoas como essa daqui, nós estamos numa situação como essa, estamos achando que estamos certos. Estamos defendendo a nossa causa, a nossa bandeira. Estamos dizendo, não, você está errado, eu estou certo. O meu ponto de vista, a minha ótica, a minha visão, ela é correta, você está errado. Você está entendendo? E a Bíblia diz que Deus olhou, no caso aqui, Jesus olhou e ele teve essas duas reações. Uma foi a ira e a segunda foi a
profunda tristeza em ver o povo mergulhado num lamaçal tão grande. E, queridos, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão dessa dureza. Amém? Porque eu e você podemos endurecer o nosso coração. A palavra, ela apresenta, por exemplo, lá no livro de Hebreus, abre lá rapidinho, capítulo 3. Hebreus 3. Oh, glória a Deus. Nós podemos ler a partir do versículo 1, amém? Hebreus 3, 1. Ele está escrevendo, é importante nós entendermos que o versículo 1 diz o alvo ou as pessoas que essa carta estava endereçada. Ele diz assim: por isso, santos irmãos. Então ele não estava falando para pecadores, o escritor de Hebreus não estava falando para ímpios, ele estava falando para santos irmãos que participais da vocação celestial. Então estava falando para crentes que nasceram de novo. Então esse momento, essa palavra que o escritor estava endereçando, não era para pessoas do mundo, mas para pessoas da igreja, amém, queridos? Eles, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, ou seja, não é alguém que entendia o chamado de Deus, a salvação em Cristo. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Versículo 6. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Amém? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração, e eles também não conheceram os meus caminhos, e assim jurei na minha ira. Olha a palavra de novo, ira. Não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente. É isso que eu estou fazendo nessa noite. Exortai-vos mutuamente. Devemos fazer isso uns pelos outros, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Até aí, tá bom. Amém? Então essa carta, queridos, essa carta, ela foi escrita para crentes, não foi escrita para ímpios, para o povo do mundo. Então, nesse momento, você percebe que o escritor de Hebreus, ele diz: olha, irmãos, vocês são participantes da vocação celestial, e ele começa a falar, e ele fala que Cristo, ele estabeleceu a casa, e essa casa somos nós. Diga: eu sou a casa de Deus. Diga assim: o Espírito de Deus habita em mim. Amém? Você tem consciência disso, né? Então o Espírito Santo de Deus habita em você.
Mas ele diz uma coisa: hoje não endureça o coração. Se hoje você ouvir a voz, não endureça o coração, como aconteceu quando os nossos pais, ou seja, aí ele faz a referência ao que aconteceu no deserto, quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito. Então Deus começou a falar com o povo, Deus instruindo o povo, mas a Bíblia diz que esse povo sempre erram no coração. E esse povo nunca conheceu os caminhos do Senhor. Aí ele diz: hoje, você não permita que o seu coração seja endurecido. Amém, queridos? Então, ele está falando aqui para nós, fazendo uma menção ao povo de Israel. Mas ele diz: olha, se você ouvir a voz, não endureça o coração. Amém? Então, ele está falando para nós não endurecermos o nosso coração. Ou seja, mesmo nós tendo nascido de novo, mesmo eu e você tendo recebido Jesus como nosso Senhor e Salvador, mesmo hoje nós podemos dizer que nós somos a casa de Deus, como ele diz aqui, o Espírito de Deus habita em nós, mesmo assim nós podemos endurecer o coração. O que é endurecer o coração, queridos? Endurecer o coração não é não ouvir Deus. Ter um coração duro não é não saber a vontade de Deus. Ter um coração duro ou não endurecer, por isso que ele diz: se você ouvir a voz, não endureça o coração, não endureçais. Então, somos nós que endurecemos. Nós é que agimos de uma forma que causa esse endurecimento. Por isso que ele diz: se você ouvir, não endureça. Então, o endurecimento ou um coração duro não é uma pessoa que não ouve Deus. Um coração duro não é uma pessoa que não conhece a vontade de Deus. Um coração duro é aquele que sabe a vontade de Deus, mas tanto faz pouco caso do que conhece. Um coração duro, querido, porque ele diz: olha, não endureça, como aconteceu com o povo no deserto. O que aconteceu com o povo no deserto? O povo sabia qual era a vontade de Deus, mas tanto faz como tanto fez. No domingo, em nome de Jesus, eu quero continuar essa mensagem. No domingo eu quero falar das causas. O que acontece quando nós permitimos que o nosso coração seja endurecido. O que eu quero hoje falar é para que eu e você hoje possamos dizer assim: eu não posso permitir que a insensibilidade ou a dureza faça parte da minha vida. Amém? Eu não quero falar das causas, eu quero falar nessa noite para que você possa dizer assim: eu não posso aceitar a insensibilidade. O que é insensibilidade? O que é insensibilidade? É não ter nenhuma reação. Você já viu uma pessoa, Deus falar e ela tanto faz como tanto fez? Eu não estou falando apenas de uma questão emocional. Eu não estou falando de uma questão de chorar e pular e rolar. Não, queridos, é agir, é fazer. Se você ouviu a voz de Deus, se você sabe que é Deus, é colocar em prática, é colocar, é corresponder com aquilo. E não ouvir, sabe, não, Deus falou, mas, sabe, tanto faz. Como se fosse qualquer um, como se fosse o vizinho da esquina, como se fosse o meu camarada que me falou. Não, foi Deus. Deus falou, Deus disse. E eu agi e tratar como qualquer coisa, isso é um endurecimento ou um processo de endurecimento. Amém, queridos? Isso é muito perigoso. Isso é algo muito sério. Porque a Bíblia diz aqui, eu vou falar mais no domingo em nome de Jesus, mas eu quero só falar um detalhe aqui, quando ele diz, olha, no versículo 12 ele diz: tenha cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração. Coloca aí, Cláudio, por favor, só para me ver como é que está escrito nessa versão. Perverso e incrédulo. Perverso coração de incredulidade. Aí o que é que o texto diz? Que vos afaste do Deus vivo. Quando nós desenvolvemos, quando nós permitimos que a insensibilidade faça parte da nossa vida, do nosso coração, nós nos afastamos de Deus, até sem querer.
Nós nos afastamos de Deus, não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. O contrário é verdade. Quando nós conservamos a sensibilidade, queridos, nós nos aproximamos mais e mais de Deus. O endurecimento do coração, queridos, nada mais é do que afastar a pessoa de Deus, da vontade de Deus, dos caminhos do Senhor. Ou seja, a pessoa sabe qual é a vontade de Deus, mas tanto faz como tanto fez, não faz caso daquilo que ele sabe, não representa nada para ela, não faz diferença. Então ela sabe quantas pessoas elas estão no mundo, às vezes vivendo a vida como vive, ela diz, não, eu sei que Deus quer que eu faça isso, isso e aquilo, eu sei que Deus, o que eu estou fazendo não é da vontade de Deus. Quantas pessoas estão vivendo dessa forma, queridos? Saber só traz consequências, porque a palavra, Jesus disse, olha, é a palavra que vai julgar-nos. Então é muito sério isso, e o texto diz, não endureça o coração. Então o endurecimento, queridos, não é uma ausência de conhecimento. Ter um coração duro não é uma pessoa que diz, eu não sei qual é a vontade de Deus. Eu também quero falar nesse ponto. Vou abrir um parêntese também para falar nesse ponto. Nós não podemos aceitar uma vida, um cristianismo, onde nós não ouvimos o Senhor. Nós não podemos achar comum você servir a um Senhor, a um Deus, amém? E você não saber qual é a vontade dele para a sua vida, e você achar isso comum. Não aceite isso como normal. Paulo, ele fala aos Coríntios, falando no capítulo 12, ele está falando sobre os dons, e ele fala lá ele vai começar a falar sobre os dons do Espírito, e ele diz, olha irmãos, quando vocês viviam no outro tempo, vocês eram guiados a ídolos mudos. Ídolos mudos. Abre lá rapidinho, mas não deixa aí, amém? Não desmarca aí Hebreus, vai lá para 1 Coríntios capítulo 12, eu citei para você, vou ler bem rapidinho, só para você tomar nota, e depois você medita com calma. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Oh, aleluia. Aleluia. A respeito dos dons espirituais, esse é Paulo. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, ou seja, um tempo passado, quando éreis gentios, ou seja, sem conhecimento de Deus, deixáveis conduzir-vos a ídolos mudos. Amém? Deixava ser conduzido a ídolos mudos. Está escrito aí essa palavra mudo? Ídolo mudo, ou seja, um ídolo que não fala. Então, antes era normal você servir ou dizer que serve a Deus e você não ouvir, mas agora não é, queridos. O normal é ouvir a Deus, é ouvir a vontade de Deus. Você está comigo, querido? Você não pode aceitar como normalidade. Você não pode aceitar como normal não ouvir Deus, não saber o que é a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que Deus ele vai falar para você de forma audível. Você não posso dizer para você que Deus vai falar para você de forma audível e que você vai ouvir, como você está me ouvindo, uma voz audível. Não, isso não é somente dessa forma que Deus ele direciona e orienta o seu povo, guia o povo dele. Na verdade, a palavra de Deus diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele guia os filhos de Deus, o povo de Deus. E eu quero falar nesse outro aspecto aqui, voltando a falar, nós não podemos achar como normalidade, queridos, nós não podemos achar como normalidade, você não ouvir Deus, você nunca ter ouvido Deus, ou pouco ter ouvido Deus, e achar que isso é normal. Não, isso é só para pregadores, isso é só para isso, não, queridos, é para todo filho de Deus.
Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O normal é ouvir a voz, é a voz do pastor, do nosso pastor que vai, é a voz do pastor que orienta as ovelhas. Sim? Então, ouvir a voz, como eu posso ser orientado pelo meu pastor se eu não ouço a voz dele? Então, eu e você não podemos achar que não ouvir Deus é normal. Não é normal. Não é normal. Pelo contrário, isso é semelhante a uma pessoa que não sente dor. Ah, que bênção! Eu posso fazer qualquer coisa, eu não vou sentir dor. Não, queridos, isso não é bênção. A ciência diz que isso é um problema. Tanto é que eles procuram corrigir. Amém? Se fosse uma bênção, não teria necessidade de corrigir. Eu já vi matérias, não é, reportagens, falando de pessoas que eles nasceram com esse problema, eu vou usar isso, e eles são imunes à dor. Então eles podem botar a mão no fogo e eles não vão sentir nada. E eu estou falando que, trazendo para o outro lado, para essa questão espiritual, muitos de nós, queridos, não estamos nos distanciando de Deus, estamos vivendo e às vezes estamos entrando em áreas, estamos caminhando para lugares e aquilo nós não temos mais nenhum sentimento que nos diga, eu estou errado. Muitos de nós já nos acostumamos com o ambiente que estamos inseridos, a semelhança daquilo que eu falei anteriormente. Da mesma forma como nós nos habituamos a andar na rua e ver um monte de pessoas sem teto, sem casa, passando fome, morrendo nas ruas, sabe, verdadeiros mendigos nas ruas, e muitos de nós já nos acostumamos com isso e olhamos e não damos a mínima, ou seja, a insensibilidade se instalou. Muitos de nós, espiritualmente também, estamos nos distanciando de Deus, estamos fazendo coisas, estamos colocando práticas na nossa vida, e não sentimos mais aquela dor, de dizer assim, poxa, não nos incomoda mais fazer algumas coisas, e isso é perigoso, porque a insensibilidade, ou essa dureza, ela traz consequências. Eu citei esse primeiro aqui, domingo eu vou explorar mais em nome de Jesus. Ele diz, não permita, querido, e ele diz, que aconteça, jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração, versículo 12 do capítulo 3 de Hebreus, perverso coração, aí ele diz, de incredulidade. Eu posso colocar essa palavra incredulidade, ou mudar ela para insensibilidade. No sentido, no contexto é a mesma coisa. E ele diz, isso vai afastar você do Deus vivo. Isso vai afastar. Ele diz que vos afasta. Não é Deus que se afasta. Não é Deus que sai de perto de nós. Somos nós que estamos nos distanciando. Estamos nos distanciando. Amém? E às vezes não sentimos mais. Estamos indo longe, longe, e não sentimos mais. É por isso, queridos, que o Senhor permite que situações eles venham na nossa vida. Vou abrir outro parêntese aqui. Por que que o pastor ele tem aquele cajado? O cajado ele tem duas funções. A primeira para proteger a ovelha, e a segunda, às vezes a ovelhinha quer fugir, aquele gancho é para venha para perto. Às vezes situações aparecem na nossa vida porque nós estamos nos distanciando de Deus, das coisas do Senhor, e a gente vai perdendo a capacidade de ouvir Deus, vai se tornando, sabe, insensível e não percebendo mais que está se distanciando, que está se tornando frio, que está se tornando indiferente. Aí, o Senhor, por sua graça e misericórdia, situações acontecem e a gente acorda daquela sonolência espiritual, Senhor, e corre para os pés do Senhor. E às vezes, queridos, o problema é que muitos de nós vivemos dessa forma. Passamos um tempo vivendo afogueados por Deus, amando o Senhor, e está tudo bem. Aí começa todo o processo de novo. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Quantas vezes isso aconteceu com o povo de Israel? Quantas vezes isso aconteceu?
estava tudo bem, aí o povo começava a colocar coisa em prática. Deus levantava os profetas, não faça isso. Ai, sai daí, seu exagerado. Deus não vai, sai daí, seu fanático. Isso é radicalismo, isso é aquilo. Para que esse tudo? Para que esse exagero? Para que essas coisas? E o povo vai se acostumando. Se acostumando. De repente estão, queridos, lembra de Saul? Saul, no início do seu reinado, ele mandou matar, perseguir, foi atrás de todo adivinho, todo aquele que fazia adivinhação no reino de Israel, toda cartomante, esse tipo. Saul foi atrás, correu atrás. Como foi que terminou os dias de Saul? Consultando um adivinho. Mas o que aconteceu? Perceba que Saul não saiu do fervor logo para o esfriamento. Houve um processo. Saul começou humilde. Eu amo Deus. Oh, obrigado, Senhor, você me fez rei. Eu não sou ninguém, eu sou menor da minha casa. Ah, quem sou eu para ser rei? Deus me fez rei. E de repente, aquele lugar, o trono começou a fazer parte, e ele começou a se acostumar com aquilo, e de repente chega a voz de Deus, através do profeta, e diz: Saul, vai em tal lugar, faz isso, isso, isso. Está certo, vou fazer. Mas agora ele já se achava no direito dele escolher o que ele ia fazer. Bom, eu faço isso aqui eu acho que não deve ser feito. Então isso aqui eu vou deixar, que isso aqui eu acho que é exagero, isso aqui é bobagem. Aí Saul, o profeta chega e diz: Saul, por que você não fez o que devia fazer, Saul? Aí ele diz assim: não, peraí. Aí de repente Deus diz: faz outra coisa, deu outra ordem. Aí, do mesmo jeito, tratou com desprezo, com leviandade, tratou de qualquer forma, e Deus disse para ele, chegou um ponto que o profeta estava chorando, porque Saul estava desobedecendo, era uma desobediência atrás de outra, e o profeta lá chorando, e o Senhor disse para o profeta Samuel: por que você está chorando por Saul? Eu já o rejeitei. Você percebe, queridos, o perigo da frieza, da indiferença com as coisas de Deus? Você vai se afastando aos pouquinhos, vai abrindo a porta para coisinhas simples aqui, outra ali, e essa coisinha simples se leva para outra maior, e leva para outra maior, e de repente vai aumentando a dosagem. É assim com o alcoolismo, por exemplo. Eu estou falando, ninguém se torna um viciado no alcoolismo bebendo 1 litro de cachaça por dia. É uma dosezinha que leva a 2, que leva a 3, que leva a aí de repente aquilo se torna um hábito. Aí aquela primeira dose no álcool, por exemplo, é algo ruim. É assim, é a vida de muitas pessoas. Elas cometem um pecado, fazem alguma coisa, sabem que não estão agradando ao Senhor, e aquilo no início incomoda elas. Ela diz: poxa, elas não conseguem ter paz plena porque aquilo ainda incomoda. No início incomoda, eu sei que eu não estou fazendo, Senhor, ainda é motivo de oração, às vezes choram diante do Senhor, mas não abandonam, continuam tomando. Aí de repente, aquilo que era motivo de choro, de dor, já não é mais. Aí daqui a pouco aquilo leva a outra coisa, leva para outra coisa, de repente as pessoas estão distantes do Senhor e dizendo: esse povo aí, isso é exagero, não precisa disso tudo não. Eu posso servir a Deus do meu jeito. Foi assim que Saul fez, queridos. O homem que no início estava perseguindo, ou seja, digamos que, vamos trazer o exemplo de Saul para nós. Uma pessoa que no início era fervoroso: não aceito o pecado na minha vida. Não aceito isso, ou seja, como Saul, perseguindo qualquer tipo de pecado. Mas foi deixando, aquilo foi entrando, e ele terminou algum tempo depois, totalmente mergulhado. Ele terminou seus dias buscando aquilo que ele condenava no início, totalmente envolvido por aquilo que ele, perseguia no início do seu caminhado. Isso é o que a dureza faz, isso é o que a insensibilidade faz. Sabe, queridos, nós precisamos
sabe, cuidar dessas coisas. Como eu já falei, eu já até ministrei aqui, eu fico pensando com o povo de Israel no Egito, aqueles milagres, o mar se abrir, todo dia o maná cair do céu, amém? De noite uma coluna de fogo, sem ter lenha, sem ter óleo, sem ter nada, só o fogozão. De dia uma coluna de nuvem. Mas aquilo no início pode ser, aleluia. Mas depois aquilo olha para aquilo e diz, não vejo nada demais. Ou seja, se acostuma, se habitua até as coisas boas. E porque nós nos acostumamos às vezes, a gente baixa o nível, ou seja, o nível de consideração diminui, a gente acha que é comum. Ir para a igreja, ir para o culto e fazer qualquer coisa, não vejo nada de coisa, está no mesmo nível. Não está, queridos. Ler a palavra e ler outro livro, ler a Bíblia, eu vou ler outro livro, porque outro livro, pelo menos eu estou me enchendo de conhecimento, sabe, eu estou aprendendo coisas novas, eu vou gastar meu tempo com isso, ler a Bíblia, eu leio às vezes quando dá tempo. E a gente começa a descer o nível das coisas do Senhor. Começamos a considerá-las como algo comum. Aleluia. Amém? Aleluia. Abre rapidinho Colossenses. Colossenses capítulo 1, Colossenses 1:9, isso é Paulo fazendo uma oração pela igreja de Colossenses, dos Colossenses. Por esta razão, Paulo diz, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós, olha a oração dele, e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, discernimento espiritual. A capacidade de perceber as coisas do Espírito. Amém? A capacidade. Paulo orava por essa igreja para que eles nunca perdessem a sensibilidade espiritual. Perceber Deus se movendo. Perceber a voz de Deus. Perceber quando Deus fala. Quando Deus corrige. Perceber, e Paulo orava para que a igreja tivesse esse entendimento ou discernimento espiritual. Sabe o que é discernir as coisas espiritualmente? O provérbio diz, há caminhos para o homem que parece direito, mas o fim dele é morte. Ou seja, você e eu não podemos, por uma mente natural, julgar as coisas. Você pode olhar para uma situação e dizer assim, eu não vejo nada demais em tomar essa direção, tomar essa decisão. Mas, quando você tem discernimento espiritual, você vai perceber coisas que a sua razão não percebe. Então você diz, rapaz, eu não sei porquê, mas algo me diz que eu não devo fazer isso, que eu não devo fazer aquilo. Isso é discernimento, é compreender as coisas pelo Espírito. A Bíblia diz em Coríntios, Paulo falando que o homem espiritual, ele julga todas as coisas, ele discerne todas as coisas, ou seja, todas as áreas da vida ele tem discernimento. A sensibilidade, ela afeta a nossa vida como um todo, querido, porque Deus, ele se envolve a nossa vida como um todo. Deus, ele não está conosco apenas na igreja, em todos os lugares, em todos os momentos, Deus está presente na nossa vida. Qualquer que seja a área, Deus, ele tem interesse em fazer com que nós sejamos prósperos naquilo, bem-sucedidos. Mas os nossos esforços, a nossa intelectualidade, a nossa capacidade, é como 5 pães e 2 peixes. Não dá para suprir a necessidade. Mas quando nós pegamos essa nossa capacidade e dizer, Senhor, o que eu tenho é isso aqui, ó. Todo o meu potencial, todo o meu dinheiro, toda a minha inteligência, toda a minha formação, toda a minha capacidade, tudo aquilo que eu tenho, é 5 pães e 2 peixes, não dá para suprir tudo, não dá para isso
ser a base da realização dos meus sonhos, dos meus desejos. Mas quando nós colocamos isso diante do Senhor, Ele opera a multiplicação. E nós conseguimos coisas não porque nós temos a capacidade, mas porque Ele fez o milagre. Amém? E Paulo, ele orava para que a igreja tivesse, e ele na minha Bíblia diz, orar para que vocês, orar por vós e de pedir que transbordeis. Não sei se tem essa palavra na sua Bíblia, transbordar. Coloque aí, por favor, Cláudia. Colossenses 1:9. Já estou prestes a finalizar. Por esse motivo, também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de os suplicar que sejais cheios. Fala comigo, cheio. Aleluia. Do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual, inteligência espiritual. Ter a capacidade de perceber as coisas. Ter a habilidade de perceber as coisas pelo Espírito, não pela razão. Não pelo intelecto. Olha o que o versículo 10 diz, a fim, ou seja, isso é o propósito, a fim de viver do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Aleluia! Olha só o resultado do discernimento, querido. Olha só a bênção de ser uma pessoa que tem sensibilidade espiritual, que percebe as coisas pelo Espírito. Não é uma pessoa que, sabe, às vezes o Espírito de Deus está se movendo, o fogo está caindo e tem gente que está tão assim, porque não tem discernimento, não tem entendimento espiritual, não compreende o que está acontecendo. Amém, queridos? Às vezes Deus está falando e a pessoa está falando, ela não consegue compreender. Paulo, ele orava por essa igreja, ore por você, peça ao Senhor discernimento espiritual, peça, Senhor, todos os dias, diga, Senhor, me concede discernimento espiritual, me faz compreender, me faz entender, perceber, sentir as coisas. Como eu falei, sensibilidade é a capacidade de reagir e não ser indiferente. Quem é duro de coração, ele é indiferente. Amém? Rapidinho para finalizar. Oh, aleluia. Abra em 1 Timóteo, por favor, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Então, o objetivo dessa noite, querido, é que você sair daqui dizendo, eu quero perceber mais do que eu percebo. Se eu tenho, a minha sensibilidade espiritual é 10, eu vou aumentar essa sensibilidade. Eu quero que essa sensibilidade chegue a 20, chegue a 30. Eu quero, perceba que o texto de Colossenses diz, a fim de viver do modo digno do Senhor. Sem entendimento espiritual, queridos, nós não vamos viver de modo digno do Senhor. Frutificando em toda boa obra. Oh, aleluia. E crescendo no pleno conhecimento de Deus. Oh, aleluia. Amém? Oh, glória a Deus. Versículo 18 do capítulo 1 de 1 Timóteo, diz assim, este é o dever que eu te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porque alguns tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Dentre estes se encontram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemar.
O que é que eles rejeitaram aí, queridos? Uma boa consciência. A sua consciência. Vai um pouquinho mais na frente que eu já vou finalizar com isso. Capítulo 4 de 1 Timóteo ainda. 1 Timóteo 4 diz assim, versículo 1. 1 Timóteo 4, 1 diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Pela hipocrisia, versículo 2, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência. Amém? Tem cauterizada. Não foi ninguém que cauterizou a consciência deles, foi eles mesmos que cauterizaram. Sabe o que é cauterizar, queridos? É endurecer. É se tornar tão insensível. Você e eu temos uma consciência. Essa consciência é a voz do espírito humano. A nossa consciência é a voz do nosso próprio espírito. Essa consciência, ela nos fala. Eu e você temos essa voz dentro de nós. Para onde nós formos, nós sabemos, existe algo dentro de nós que nos diz quando estamos errados, quando estamos certos, quando fazemos. Essa voz, todos nós temos. Não existe ninguém que não tenha, porque essa voz é a voz do nosso espírito. E no capítulo 1 de 1 Timóteo, Paulo diz, versículo 19, amém? Eu quero que você atente. Mantendo fé e boa, porque alguns tendo rejeitado. Alguns rejeitando. Então a sua consciência, ela vai te dizer coisas. A nossa consciência, ela é um guia seguro, a nossa consciência, porque ela é a voz do Espírito humano, quando nós nascemos de novo. Por isso que 1 João diz, se o nosso coração nos acusar, se o nosso coração não nos acusar, então eu e você temos essa voz, vamos dizer assim, esse direcionamento dentro de nós. Por isso que 1 João diz, se o nosso coração nos acusar, não é Deus, é o nosso coração, ou seja, é o nosso espírito, através da nossa consciência, ela nos acusa ou não nos acusa. Mas aqui Paulo, voltando, Paulo diz assim, alguns tendo rejeitado. Então quando eu e você estamos vivendo a nossa vida, nós sabemos por dentro o que devemos fazer, aqui dentro de nós. Existe uma impressão, uma intuição, algo nos diz o que fazer. Agora a questão é, alguns tendo rejeitado, muitos de nós fazemos o quê? Ignoramos. Eu sei que eu devo fazer, eu sei que eu devo pedir perdão, eu sei que eu devo tratar melhor, eu sei que devo fazer isso, mas eu vou deixando de lado, não quero saber. Eu vou ignorando, rejeitando. Vai chegar um momento que você não percebe mais. Por isso que ele diz em 2 Timóteo, quando ele diz, que tem cauterizado, capítulo 4, versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e que tem cauterizado a sua própria. Você não vai cauterizar, queridos, é tornar insensível. Cauterizar é tornar algo tão insensível, é como você, por exemplo, um exemplo muito, muito simples, é o molho de pimenta. Primeira vez que você prova é aquele ardor, aquela queimação. Aí você vai, todo dia faz a dosagem, né? Coloca um pouquinho, depois você aumenta a dosagem. Daqui a pouco você está tomando altas dosagens, comendo um molho muito forte, muito picante, e você diz, não queima. Ou seja, você se tornou insensível, você habituou, acostumou. Amém? É como o calor. Pessoa que bebe algo quente. O pessoal do sul do país, por exemplo, que é acostumado a tomar chimarrão. Eu tive um tempo morando em João Pessoa, e tinha um irmão lá da igreja, que ele é gaúcho, então ele tinha o hábito de tomar chimarrão, e é quente. Ainda tem aquela bomba que é, a bombazinha, né, que ele chupa, que é metal, então pega fogo. No início eu me queimei tanto, mas depois meti a boca ali, e
tomava chimarrão com ele, já comecei a gostar. Então, sempre ele trazia, eu tomava junto com ele. Então, assim, você vai se habituando. Isso é cauterizar, é você tornar algo insensível. Amém, queridos? É tornar algo insensível. E o texto diz, tem cauterizada a própria. Então, eu quero nessa noite poder falar sobre isso. Você não aceite que a insensibilidade ou a falta da sensibilidade é normal. Não trate isso como normalidade, queridos. Não aceite. Como eu falei, sensibilidade ou dureza de coração não é não ouvir Deus. Amém? Não é não ouvir Deus. Não é não saber da vontade de Deus. É ouvir e saber, mas tanto faz e tanto fez. Quando o Hebreus fala sobre não endurecer o coração, ele fala, como o povo do deserto fez. Ou seja, eles sabiam da vontade de Deus, Moisés estava alertando, Moisés estava constantemente dizendo, Deus diz isso, Deus deu a lei, mas o povo estava fazendo o quê? Isso não serve de nada, isso não faz diferença. Eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer do meu jeito. Eu quero servir a Deus, mas vou fazer do jeito que eu quero. Cuidado, queridos. Cuidado. Domingo que vem, em nome de Jesus, nós vamos falar mais sobre isso e falar das causas, do que isso causa na nossa vida. Quando nós desenvolvemos uma vida onde nós chegamos nesse ponto de insensibilidade e dureza. Amém? Aleluia. Vamos orar.